gente! Rafaela Lemos aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer todas as minhas leituras de janeiro. Janeiro foi um mês que eu li muito, eu li um total de 9 livros, isso é muito pra mim durante um mês. Eu falo 9,5 porque teve um que eu terminei em janeiro, mas ele já tinha sido iniciado. Vou mostrar todos os livros que eu li aqui pra vocês e falar um pouquinho, bem breve, de cada livro. Eu iniciei o ano terminando uma leitura que eu já tinha iniciado durante o mês de dezembro, que é este livrinho aqui. Foi um livro que eu fiz troca do Scooby com a autora. Ela estava muito interessada em um livro que eu já tinha interesse em trocar, e aí ela me ofereceu um livro da autoria dela, que é o Até Te Encontrar. O nome da autora é Graciela Mayrink. Ela é uma autora brasileira, eu acho que ela é do Rio de Janeiro, se não me engano. E assim, esse livro, ele é um romance misturado com fantasia, ele é muito atual, e o que eu acho muito gostoso de ler livros de autores brasileiros é que você consegue ver, né, realmente as coisas acontecendo nos locais que você conhece. Esse livro se passa em Minas Gerais, que é o meu estado, então eu gostei muito de ler, fala de Ouro Preto, fala de Viçosa, e retrata muito, porque aqui é uma adolescente, uma jovem adulta, né, que ela tá se iniciando na faculdade, ela precisa achar um lugar para ela ficar, ela passou na Universidade de Viçosa, e aí a família dela é meio conturbada, os pais faleceram, e aí ela vai descobrindo algumas coisas sobre a família dela, inclusive nessa cidade mesmo, enquanto ela conhece outras pessoas, e no fim das contas ela descobre uma coisa surpreendente sobre ela, que é um poder que ela tinha que ela não fazia ideia de que ela tivesse. Então, inicialmente, você não vê nada de fantasia no livro, mas ao longo do que vai passando, você vai vendo que a fantasia é colocada assim muito pontualmente nos locais exatos para você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, eu super recomendo esse livro. Foi um livro muito gostoso. Apesar dele ser bem grossinho, a leitura foi muito fluida. O segundo livro deste mês de janeiro foi nada mais nada menos que Trono de Vidro. Pra quem não queria iniciar séries, né, estou iniciando mais séries, uma série bem comprida. Sarah J. Maas tem todo o meu coração, né, todo mundo já sabe que eu amo a Cotar, então eu resolvi dar uma chance pra Trono de Vidro, que é uma das séries dela que são super famosas, inclusive foi escrita antes de a Cotar, então eu iniciei. Esse livro a gente é apresentado pra personagem principal, que é a Celaena Sardoulin. Ela é uma assassina super conhecida lá no reino, e ela ficou muito tempo presa. Um rei prendeu ela pelos crimes cometidos, ela ficou muito tempo presa nas minas de sal, e assim, surpreendentemente, ela sobreviveu sem muitas sequelas de ficar presa nessas minas, fazendo trabalho escravo e tudo. E aí ela participa de uma competição entre vários outros criminosos para descobrir quem vai ser realmente o vencedor, né, a campeã do rei, que vai ficar a serviço dele por alguns anos e depois ela ganharia como prêmio a liberdade. Então ela aceita participar dessa competição para poder correr atrás da sua liberdade. Mas dentro disso vai acontecendo tanta coisa, o livro traz tantos pilares diferentes e a gente vê que ela tem relação com muita coisa que acontece da parte mágica também. Ela tem a ajuda de criaturas mágicas durante essas disputas. Então, assim, é um livro muito, muito, muito interessante. Você se apaixona pelo triângulo amoroso, você se apaixona pela história, pela personagem. Eu amei e eu, assim, já tô doida pra terminar a série toda, porque os livros da Sarah J. Maas têm uma escrita super fluida e não dá vontade de parar mesmo. Depois de Trono de Vidro, eu fui ler o primeiro livro de Arsène Lupin, que até então eu não tinha lido. Eu assisti a série e eu fiquei completamente apaixonada pela série da Netflix, que ela retrata muito o que acontece exatamente nesse primeiro volume, que é o Arsène Lupin e o Ladrão de Casaca. Conta a história do Arsène Lupin, de como que ele faz o roubo do colar da rainha e todo aquele processo, e eu gostei muito. Tem uma escrita muito semelhante com os livros de Sherlock Holmes, aquela coisa da investigação, só que aqui o Arsène Lupin, ele é um criminoso, ele é um ladrão, e ele tem um poder de assim,
de roubar sem as pessoas perceberem, que é maravilhoso. Ele consegue fazer as coisas de uma forma muito inteligente, ele é muito astuto. Então, ele faz as coisas de uma forma assim que todos se surpreendem, e o que a gente vê é que às vezes ele, mesmo sendo um ladrão, né, ele é meio que um Robin Hood, ele tenta ser justo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, eu gostei muito desse primeiro livro. E pretendo também dar continuidade nessa saga maravilhosa que é Arsène Lupin. Pra dar continuidade, o próximo livro que eu li esse ano é mais um hype, que esse ano eu tô lendo bastante desses hypes que tem por aí, pra ver como é que vai ser minha opinião em relação a esses livros tão falados. E aí eu trouxe A Garota do Lago, que é um livro que vive na promoção na Amazon, né, gente? E tem gente que fala super bem, como tem gente também que não gosta muito. A Garota do Lago é um suspense. Inicialmente, ele já começa com você sabendo que a garota está morta. Então, é um livro, assim, que a principal é uma escritora de uma revista e ela sofre algumas coisas e entra de licença. E quando ela volta de licença, eles dão pra ela pra conhecer um pouco dessa história do assassinato da menina lá nessa cidade pequena, pra ser um serviço mais leve, já que ela passou por dificuldades, que ela tá voltando agora e tal. Porém, quando ela vai pra essa cidade pra investigar sobre esse assassinato dessa garota, pra escrever pra revista dela, ela vê que não era tão simples assim. E ela começa a perceber que a garota passou exatamente pela mesma coisa que ela tinha passado. Então, além de mexer com essa questão do psicológico dela, de que ela sofreu o mesmo, ela vai descobrindo aos poucos. E o livro, ele é escrito assim, um capítulo é essa escritora colunista, né, da revista. O próximo capítulo é a falecida, é a Becca. Então, assim, você vai descobrindo um pouco da vida da Becca antes dela morrer. Esses capítulos da Becca são narrados bem antes dela falecer. E os capítulos da investigadora, né, da colunista, vão acontecendo as coisas aos poucos. E aí, o tempo vai passando até o capítulo da Becca chegar perto da morte dela. E nessa altura do campeonato, a colunista também já está descobrindo tudo em relação a essa morte. Algumas pessoas acham o livro um pouco raso. Eu acho assim, é um livro muito interessante. Eu engoli ele em um dia. Parece muito grosso, mas não é. Ele tem uma folha especialmente grossa, mais grossa do que qualquer outro livro que eu já li. Então, ele não é tão grosso assim como parece. Ele tem 300 e poucas páginas. Tem algumas coisas que eu gostaria que tivesse sido abordado melhor, que você fica meio assim, mas e aí? Como assim? Mas, no geral, eu gostei muito do livro. Não é à toa que ele fica entre os mais vendidos, porque é um livro que te prende muito, é um suspense gostoso de ler. E eu dei 5 estrelas, eu gostei muito dele mesmo, apesar de eu ter essas pequenininhas coisas que eu gostaria que fosse mais bem explicado. Dando continuidade na minha série de Acotar, o próximo livro que eu li, ele tá até marcadinho aqui, que a minha prima tá lendo, eu tive que pegar com ela pra mostrar no vídeo, foi O Corte de Asas e Ruína. Esse livro, gente, engoli ele. Ele é grande, tá? Ele tem quase 700 páginas. E engoli ele, porque eu sou apaixonada com Acotar. E assim, eu tava louca pra ler ele, já tinha uns 3, 4 meses que eu tava assim, meu Deus, preciso ler. E é uma continuação, né, da história de Acotar. Aqui a Feyre já é, assim, a Granférica, que é uma grande senhora mesmo, né? Ela já é a senhora da corte noturna. E ela vai ter uma disputa muito grande aqui com os sentimentos dela mesmo em relação ao Tamlin, em relação ao próprio Rysand. Eles vão participar de uma guerra nesse livro, então vão ter muitas perdas, vão ter personagens secundários que vão trazer aqui muitas coisas que você não espera. A personagem Emery é uma personagem que tem muita importância durante o meio pro final do livro. Você vê que ela faz um arco assim maravilhoso que você não esperava. O próprio Tamlin tem um pouco de redenção nesse livro, em alguns aspectos. Algumas pessoas não interpretam isso como uma redenção, mas eu acho que é um pouquinho de redenção. E a gente vê aqui personagens que a gente achava que seriam muito ruins sendo médios, e personagens que você acha que são 100% bons, que podem te trazer surpresas.
Inclusive, as irmãs da Fairy trazem muitas surpresas, principalmente a Nesta. A gente vê, assim, a mudança dela de entendimento em relação aos féricos e tudo. E é um livro surpreendente, eu amei, eu não posso dar tantos detalhes, porque senão vai se tornar spoiler muito grande, como é o terceiro livro da série, não dá pra explicar muita coisa. Mas eu digo que vale super, super a pena. Mudando um pouco o gênero, que eu gosto muito de variar os gêneros durante as leituras, eu li Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie, que é uma autora que eu amo. E esse livro, a investigadora principal é a Miss Marple, e ela vai atrás, né, pra tentar descobrir quem matou a pessoa que foi encontrada na biblioteca. É um livro, assim, que eu li em 1 dia e meio, mais ou menos. É um livro que você fica muito curioso pra saber quem é o assassino. Você põe várias especulações na mente. Ai, pode ser tal pessoa, como pode ser tal pessoa. E às vezes você vê que quem você achava não é. E no fim das contas, o assassino é uma pessoa que ninguém esperava. Mas essa investigadora maravilhosa descobre de uma forma surpreendente, que só a Agatha Christie sabe fazer. Então é um livro que super vale a pena mesmo. Após ter lido esse livro, eu li 1984, do George Orwell. Eu li pelo Kindle, na versão que tem na Amazon, pelo Kindle Unlimited. E assim como na época que eu li A Revolução dos Bichos, eu achei, assim, muito bom. A escrita do George Orwell é muito específica e você vê algumas coisas assim, a mesma questão de chamar uns aos outros de camarada na história se remete um pouco também, eu não sei qual remete um ao outro, porque eu não sei qual foi escrito primeiro, ao da Revolução dos Bichos. E é uma crítica social mesmo, né, a um socialismo, uma ditadura mesmo, que a gente vê uma ditadura muito grande nesse livro, e essa revolta mesmo que existe em alguns personagens. E, assim, não dá pra falar muito do livro, o livro é surpreendente, então eu acho que tem que valer a pena você dar uma chance e ler. Dando continuidade, eu peguei mais um livro do Arsène Lupin, que é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Um adendo que eu acho surpreendente, que o autor provavelmente não tinha os direitos autorais de Sherlock Holmes, então ele escreve Sherlock Holmes. Muito bom. Nesse livro, o Arsène Lupin tá em uma das aventuras dele, né? Que ele tá tentando fazer mais um roubo. E aí, eles chamam o Sherlock Holmes pra poder tentar descobrir o que ele tá fazendo e tentar pegar o Arsène Lupin. Mas, no fim das contas, o próprio Lupin consegue dar uma enganada no Sherlock Holmes e no amigo dele, o Wilson. E ele deixa eles presos, entre aspas, né, por um tempo para eles conversarem, e acaba que ele dá a volta por cima. Então, assim, eles colocaram o Lupin um pouco mais esperto que Sherlock Holmes ainda. Então, assim, vale a pena ler, é um livro super gostoso, dá continuidade na história do Lupin e de todas as aventuras dele. Eu acho que é um livro que você tem que experimentar, claro que depois que experimentar o primeiro, porque é necessário ter lido o primeiro. O último livro que eu li neste mês de janeiro foi a continuação de Acotar Novamente, porque depois que a gente pega, a gente não quer parar, né? Que é o Corte de Gelo e Estrelas. Esse aqui é um spin-off da coleção, né, da saga, e ele é dito como uma novela mesmo. E aqui nesse livro, cada um dos capítulos é um personagem da saga que narra. Então você tem a visão de vários personagens nesse livro. Apesar de ser um livro pequeno, eu acho isso muito interessante, porque você entende o que cada personagem quer mostrar, você entende, às vezes, o sentimento e o pensamento de cada personagem, que muitas vezes você fica em dúvida quando se trata dos outros livros anteriores, que são todos narrados pela Fairy. Então, é um livro que vale muito a pena, mesmo sendo um spin-off. Então, esses foram os 9 livros que eu li neste mês de janeiro. Foi um mês muito produtivo para leituras. Foi um mês que eu estava de férias do trabalho, então isso me possibilitou mesmo fazer essas muitas leituras. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe com as pessoas essas indicações mesmo, porque foram livros que eu li e que eu indico todos eles. Graças a Deus não teve nenhum livro que eu não gostei. E eu espero que você
consiga me acompanhar nos próximos vídeos, que eu pretendo fazer um vídeo das leituras de cada mês. Então, todo mês vai ter um vídeo como esse para falar quais livros que eu li. Um beijo e até a próxima!